Olá, caro aluno, vamos retomar aqui nossos estudos e já sabendo que agora, naquela analogia que fazíamos, em que a base da nossa construção já está edificada, já sabemos bem os gráficos, as tabelas, conseguimos calcular média, moda, mediana, inclusive por mais de uma forma. Também sabemos medida de assimetria, curtose, covariância. E agora eu estou fazendo uma transição aqui da estatística descritiva para a estatística inferencial. Eu deduzi algumas fórmulas da regressão linear pelo método de mínimos quadrados. Eu iria falar isso no final, mas como o assunto não envolve nenhum conceito novo, que dependeria de estudo de estatística inferencial, eu já antecipei essa parte de regressão linear. Fiz as demonstrações do porquê do método de mínimo quadrado. A gente faz a regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. Inicialmente, uma regressão linear é uma reta. A gente tem o diagrama de dispersão com os dados, e a gente faz a reta que mais se aproxima desses dados, ou seja, de forma a minimizar os erros. Ou seja, esta estimativa ela é feita com a reta, com os coeficientes alfa mais beta x. A gente às vezes costuma colocar esse zinho yi, xi, quer dizer, alfa 1, alfa mais beta x1, alfa mais beta x2, e a gente faz a regressão linear. Aí, para quem não entendeu muito bem a parte da dedução com somatório e derivadas, basta guardar o seguinte: a regressão não é do tipo y igual a alfa mais beta x, onde tem as variáveis, a variável explicada y e a variável explicativa x, a gente coloca um barra, de forma que fica média de y é igual a alfa mais beta vezes média de x. E a gente isola o alfa. Para calcularmos o alfa pelo método de mínimos quadrados, ele é feito como média de y menos beta vezes média de x. Já o beta, conforme demonstrado lá, ele será a covariância entre x e y dividido pela variância de x. Já vi questões recentes em concursos específicos que o CESP simplesmente coloca aqui, em vez de variância de x, ele coloca variância de y. E você, na pressa, acaba errando. Então, esses conceitos são importantíssimos. Então, a dedução foi para compreender, mas se você guardar estas duas formas de calcular os coeficientes alfa e beta, você consegue fazer a regressão linear. Vejamos, então, um exemplo que eu vou plotar os valores no GeoGebra, para a gente compreender bem a regressão linear acontecendo antes de passarmos aos exercícios desta parte. Então, aqui no GeoGebra, a gente pode criar, por exemplo, os pontos 1 e 2, e ele vai já plotando aqui no gráfico. 1 e 2, 2 e 4, eu vou dar só um exemplo de alguns pontos, poucos pontos, vou colocar 5 pontos. 3 e 2, vou colocar o outro ponto 6 e 3 e também o ponto 7 e 6. Com estes 5 pontos, agora a minha intenção será encontrar uma reta que passa de forma a minimizar o erro, ou seja, passar o mais próximo possível de todos os pontos. Pela regressão linear, vamos lá calcular estes coeficientes e determinar a reta. Depois a gente volta aqui para comparar com o que o próprio GeoGebra vai dar para nós em relação a esta regressão linear. Logo, os pontos que tínhamos no GeoGebra eram os pontos A1 e 2, B igual a 2 e 4, o ponto C igual a 3 e 2, ponto D igual a 6 e 3 e ponto E igual a 7 e 6. Como que a gente vai fazer uma regressão linear de forma a ter uma reta
que passe o mais próximo possível aqui desses pontos. Esta, por exemplo, seria um esboço aqui de algo próximo desta regressão linear, uma reta do tipo alfa mais beta x. Y é igual a alfa mais beta x. Então, os nossos desafios serão calcular o coeficiente angular, esse beta, e o intercepto, o alfa. Pela regressão linear, a gente sabe que o beta é a covariância entre x e y dividido pela variância de x. Ou seja, é n vezes o somatório do produto entre x e y, menos somatório de x vezes somatório de y. Tudo isto dividido por n vezes somatório de x ao quadrado, menos somatório de x vezes somatório de x. E o que vem a ser estas variáveis? Na prova, a banca costuma colocar somatório de x, eu vou somar as coordenadas x aqui, ó. 1 mais 3, 4, mais 2, 6, mais 6, 12, mais 7, 19. Somatório de y, eu somo as coordenadas y aqui, ó. 2 mais 2, 4, com 4, 8, 3, 11, 11 com 7, 17. O somatório do produto, que a gente vai precisar aqui para calcular, o somatório do produto, a gente faz 1 vezes 2, 2 e soma. Mais 3 vezes 2, 6, então vai ficar 2 mais 6, mais 8, mais 18, mais 42. Este somatório vai dar 76. A soma dos quadrados de x ao quadrado será 1 mais 9, mais 4, mais 36, mais 49. E este valor vai dar 99. A soma dos quadrados de y será igual 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado será 4, mais 4, mais 16, mais 9, mais 36. Ou seja, esta soma vai dar 69. Normalmente, o examinador fornece esse tanto de somatórios para a gente na prova, sabendo que o n aqui é a quantidade de pontos que foram plotados. Ou seja, no caso nosso, a gente trabalhou com 5 pontos. Assim, calculamos o coeficiente angular como beta é igual a 5, que multiplica somatório de xy, 5 vezes 76, menos somatório de x, que é 19, vezes somatório de y, que é 17. Tudo isto dividido por 5 vezes somatório dos quadrados de x, que é 99, menos somatório de x vezes somatório de x, menos 19 vezes 19, ou seja, 19 ao quadrado. Esta razão aqui vai ser igual a 5 vezes 76 menos 19 vezes 17, será igual a 57, dividido por 5 vezes 99, menos 19 vezes 19, dá 134. Fazendo essa conta, o valor de beta será igual a 0,425. Eu vou colocar bastante casas decimais para a gente ir no GeoGebra e a gente ver que, de fato, o software usa este método de mínimos quadrados para fazer o cálculo dos coeficientes. 0,42537, 31, 34. Assim, tendo o valor de beta, para calcularmos o valor de alfa, a gente tem que alfa é igual a média de y menos beta vezes a média de x. Ou seja, a média de y é somatório de y, 17, dividido por n, que é 5. Ou seja, 17 quintos, menos beta 57 sobre 134, vezes a média de x. Somatório de x, que é 19, dividido por n, que é 5. Logo, temos que o valor de alfa, que é o intercepto, ele é igual a 1,78358 Aí continua, 2,089,552. Eu fiz aqui na calculadora, para depois a gente ir no software de GeoGebra e a gente arredondar para 3, 6, vamos arredondar para 9 casas decimais,
para a gente ver que esses valores vão bater. Ou seja, a regressão linear nossa será beta vezes x, ou seja, 0,42573, 134. Aí continuaria, a gente vai parar aqui com 9 casas decimais, que o intuito é só para te esclarecer que de fato o software calcula pelo método de mínimos quadrados. E depois, para ilustrar com aquele intuito de dar uma mãozinha lá em informática, eu vou lá no software R para a gente fazer a regressão linear nele também, utilizando esses mesmos valores, e fazermos a regressão linear no software R. E aí seria aqui mais o valor de alfa, que é 1,78 e continua. Logo, a regressão linear aqui no GeoGebra, ela pode ser feita com o seguinte comando: regressão linear, passando pelos pontos A, B, C. Veja que a reta da regressão linear já vai aparecendo. D e E. Pronto, a regressão linear que ele deu para a gente é igual a 0,43x mais 1,78. Aqui parou com 2 casas decimais. Nós calculamos lá com 9 casas decimais. Vamos aqui em configurações e ajustar aqui para arredondar para 10 casas decimais. E a gente vê que esse valor, 0,4253731,343 mais 1,7835820896, é exatamente o que foi que a gente fez o cálculo braçal. Então você vê que funciona e vale a pena memorizar estas fórmulas para os coeficientes alfa e beta. E veja que o intercepto é 1,78. Se a gente plotar aqui o ponto 0 e 1,78358, veja que é exatamente o valor aonde intercepta o eixo Y. Por isso ele é chamado, onde corta o eixo Y. Por isso esse valor do alfa é chamado de intercepto. Então, vamos aproveitar o gancho e ir no software R e fazer uma regressão linear desses valores. Será bem rapidinho, só para a gente ver que vai dar os mesmos coeficientes, mas só para a gente familiarizar como que se faz no software R. Então, pessoal, para fazermos aqui o plot, fazermos a regressão linear, a gente vai criar um vetor chamado x que vai receber o vetor com as coordenadas do ponto, de cada um dos pontos, as coordenadas das abscissas de cada um dos pontos, que são 1, 2, 3, 6, 7. 3, 6 e 7. Aqui a gente tem o vetor x, a gente cria outro vetor aqui chamado y, com as coordenadas dos pontos. Ou seja, 2, 4, 2, 3, 6. 2, 4, 2, 3, 3, 6. Ou seja, a gente tem cada um dos pontos aqui, ó, pontos 1, 2, 2, 4, 3, 2, 6, 3 e 7, 6. Vamos chamar de regressão, que recebe o seguinte comando, LM, ou seja, regressão linear, feita da variável y em relação a x, ou seja, y tio x. Quando a gente clicar aqui agora, pedindo regressão, ele deu para a gente os coeficientes. Ó. Coeficiente angular 0,4254 é o nosso beta, e o intercepto, que é o alfa, 1,7836. Aqui temos a regressão linear feita no software R. Foi para ilustrar, para a gente fixar bem o conteúdo, e vamos agora fazermos alguns exercícios desta parte de regressão linear e também de covariância e regressão coeficiente de correlação de Pearson. Vejamos a seguinte questão que caiu no concurso para a Polícia Federal no ano de 2002, elaborada pela banca CESP, que será a nossa banca no caso, né? Considere que a covariância e a correlação linear entre as variáveis x e y sejam respectivamente iguais a 5 e 0,8. Então, de cara foi fornecido que a covariância entre x e y é igual a 5 e a correlação linear, ou seja, R ou RXY, vamos chamar de R,
Coeficiente de correlação linear é igual a 0,8. Lembra-se de que quando falamos coeficiente de correlação linear, fala que é uma reta crescente e os pontos estão bem próximos da reta. Se fosse uma correlação igual a 1, todos os pontos estariam em cima da reta. Como é 0,8, os pontos estão bem próximos. Pode ser que algum até esteja sobre a reta. Ok. Suponha também que a variância de x seja igual a 4 vezes a variância de y. Então, eu já tomei os dados do enunciado. Covariância entre x e y vale 5. Correlação entre x e y, correlação linear entre x e y, 0,8. Variância de x é o quádruplo da variância de y. Neste caso, é correto afirmar que a variância de x vale 2? Item certo ou errado? Então, quanto vale a variância de x? Então, vamos utilizar os conceitos que sabemos. Sabemos que o coeficiente de correlação de Pearson ele é feito tomando-se a covariância entre as variáveis x e y dividido pelo produto entre desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Então, no caso aqui, ele falou que a variância de x é igual a 4 vezes a variância de y. Se tirarmos a raiz quadrada da esquerda e a raiz quadrada da direita, teremos que variância de x, a raiz quadrada da variância, será desvio padrão de x. Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada da variância de y é desvio padrão de y. Assim, no lugar de, vamos isolar o desvio padrão de y, colocar desvio padrão de x sobre 2 é igual a desvio padrão de y. Por que que eu estou isolando o y? Porque eu quero calcular a variância de x. Então, se eu isolar o desvio padrão de y e colocar alguma coisa em função dele lá, eu vou sumir com o desvio padrão de y. Então, temos que a covariância entre x e y vale 5. Assim, o coeficiente de correlação é igual a 0,8, é igual a covariância entre x e y, que vale 5, dividido pelo desvio padrão de x, vezes desvio padrão de y. Só que no lugar de desvio padrão de y, eu colocarei como desvio padrão de x sobre 2. Desvio padrão de x sobre 2. Assim, deixa eu arrastar um pouquinho para cima, temos que 0,8, que multiplica desvio padrão vezes desvio padrão, vai dar desvio padrão ao quadrado de x. Ou seja, variância de x, que é exatamente o que a gente quer. Dividido por 2 é igual a 5. Prosseguindo aqui, simplesmente, resta-nos agora fazer 2 vezes 5, 10, ou seja, variância de x é igual a 2 vezes 5, 10, 0,8 estava na esquerda multiplicando, passo para a direita dividindo. Então, 10 dividido por 0,8, posso colocar uma vírgula e um dígito após a vírgula no numerador, é o mesmo que 100 dividido por 8, 100 dividido por 8, simplificando por 4 dá 25, 8 por 4 dá 2. 25 dividido por 2, quer dizer, a variância de x é igual a 12,5. Sim, obtivemos a resposta. No caso, a variância vale 12,5. O item falou que a variância é igual a 2. Portanto, este item está errado. Portanto, fechamos este bloco nesta ocasião e voltaremos na sequência fazendo mais questões sobre o que estudamos. E agora nossas questões já vêm mesclando tudo, covariância, correlação, propriedades, e voltaremos na sequência.